Verdades sobre a verdade. Segunda verdade, a Bíblia nos faz compreender, temer e amar a Deus. Ainda falando sobre a Bíblia, neste mês de dezembro, mês da Bíblia, nós falaremos nesta reflexão sobre isso. A Bíblia, um livro escrito por homens, inspirados por Deus, ela nos faz compreender aquilo que Deus quis revelar para nós e também nos faz temer e amar a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia, ela existe para que possamos compreender o que Deus quis revelar a nós. Ela também existe para nos fazer entender a temer a Deus, a respeitá-lo, a honrá-lo, a obedecer os seus mandamentos, a amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que ela se denomina a Sagrada Escritura. Compreender a revelação de Deus ao homem. Essa revelação foi originalmente transmitida de forma oral e mais tarde na forma escrita. O assunto principal da Bíblia é revelar a verdade que tanto o homem deseja conhecer a respeito da vida. Você tem dúvida da sua vida? O porquê você está neste mundo? Qual é o seu destino? Em que você precisa depositar a sua esperança? É na Bíblia que está escrito, revelado, tudo aquilo que eu e você precisamos saber. Na Bíblia também, Deus mostra que a verdade da existência e do destino do homem estão além dos limites terrenos. A vida não termina aqui neste mundo. O próprio Senhor Jesus, fazendo referência à verdade, na oração de despedida aos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia ela faz nos compreender tudo isso. E também, como eu disse, temer e respeitar a Deus. A Bíblia diz que temer a Deus significa, como nós falamos, honrá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo e não ter medo de Deus. Também significa confiar nele plenamente, mesmo quando não se compreende tudo. Muitas vezes, ou quase sempre, nós não compreendemos tudo aquilo que está acontecendo conosco. Mas a Bíblia nos faz confiar num Deus que sabe todas as coisas, que governa todas as coisas. E isso nos traz tranquilidade, sabendo que nós cremos num Deus que controla todas as coisas. E a Bíblia também, em relação ao temor ao Senhor, ela diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Obedeça a Bíblia, escolha temer e respeitar a Deus. Você se tornará uma pessoa sábia e uma pessoa justa. E amar a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor incondicional de Deus nos leva a amá-lo. Quem ama a Deus quer agradá-lo. Quando amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos, não por obrigação, mas com alegria, com satisfação, com prazer de poder obedecer aquele a quem nós amamos. O amor a Deus, ele nos liberta para fazer o que é certo. E assim, lá na frente, receberemos a coroa da vida. Olha só o que diz Tiago, lá em sua carta. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É promessa de Deus. Se nós amarmos a Deus,
se nós temos Jesus como nosso Salvador, o nosso Senhor, pela fé, nós receberemos a coroa da vida que Deus está preparando, que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, meus irmãos e amigos, creia, ao ler a Bíblia, você irá compreender a revelação de Deus, você aprenderá a temê-lo, a respeitá-lo, a amá-lo acima de todas as coisas. Não há melhor decisão a ser tomada do que amar a Deus acima de todas as coisas. Prioridade absoluta. Tudo que você fizer, tudo que você falar, todas as suas ações, seus pensamentos, primeiro devem ser buscados de Deus. E Ele vai direcionar você. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está aí para nos fazer compreender todas essas coisas. Que Deus abençoe, que você seja um leitor, um estudante, um homem, uma mulher que pratica verdadeiramente a palavra de Deus, porque com certeza você terá a sua vida transformada. Que Deus lhe abençoe, em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.